Quem sabe quantos de vocês têm um cachorro? E por isso sabem muito bem que pelo menos umas 2 vezes por dia ele precisa ser levado para passear. A primeira vez é de manhã. Muitas vezes cedo, porque afinal, não sou eu quem precisa dizer o que os cachorros têm que fazer, né? Então, imaginem uma grande cidade. Vamos supor que seja Londres, só para ambientar a nossa cena. E imaginem o típico londrino de meia-idade passeando com o cachorro. Primeiras luzes da manhã de um dia de junho. Junho em Londres é um mês quase abafado, muito úmido. Às vezes, sente-se o calor, mesmo que não passe dos 27 graus. E então, o nosso distinto londrino de meia-idade, o que faz? O cachorro vai passear perto do Tâmisa, perto da água, para se refrescar um pouco, para não sofrer com o calor logo de manhã cedo. E passeando perto do Tâmisa, passando sob uma das grandes pontes monumentais que atravessam o rio da capital britânica. O senhor de meia-idade é atraído por algo que sai da água. Parece um embrulho. Um monte de trapos. E inicialmente ele nem queria prestar atenção. Mas aquele embrulho é estranho, porque flutua. E depois de um tempo, ele percebe que não é um embrulho, mas sim uma cabeça humana. E é um homem afogado, talvez um mendigo, como tantos que realmente lotam as metrópoles europeias, que de vez em quando, infelizmente, perdem a vida. Talvez pelo frio, por um acidente, por brigas com outros mendigos. Uma tragédia comum. Então, o nosso distinto londrino vai até a cabine telefônica mais próxima, liga para o número de emergência, chama os paramédicos e os bobs, os policiais, os típicos policiais ingleses. E é nesse momento, quando a polícia intervém, quando os médicos chegam, que descobrem o cadáver inteiro daquele homem, que não está exatamente afogado, porque a cabeça dele, o pescoço dele, estão presos a uma estrutura feita de tubos metálicos, chamados de tubos inocentes, com uma corda amarrada com um nó especial, uma laçada de marinheiro, um nó feito não para apertar, mas para segurar. E aquele homem não é exatamente um mendigo, não pode ser porque está bem barbeado. É porque as roupas, mesmo tendo ficado muito tempo submersas na água, são de ótima qualidade. E porque nos bolsos dele encontram algo estranho. Encontram vários tijolos, pedras, até mesmo na virilha. E algo como $15.000. Não pode ser um mendigo. É um homem que morre na água com $15.000 no corpo. Nenhum mendigo tem essa quantia. Talvez ele nunca tenha nem sonhado com isso. Também foi encontrado um documento de identidade. É italiano. Consta o nome Roberto C. A. L. V. I. Mas esse nome e o rosto impresso no documento de identidade coincidem com o do morto. Exceto por um par de bigodes que o morto não tem, mas que aparecem na foto. Lembra outra pessoa desaparecida? Desaparecida de circulação, da qual não se soube mais nada há alguns dias. Seu nome é Roberto Calvi, e ele é o presidente do maior banco católico italiano, o Banco Ambrosiano. Ele está desaparecido há dias. Seu advogado denunciou o desaparecimento repentino. Ninguém sabe onde ele está, até que encontram aquele corpo no Tâmisa. Morto. Mas morto como? E por que ele estava em Londres? Quem o levou? Quem o ajudou a desaparecer do nada da Itália? E, principalmente, quem ele era? Roberto Calvi. Roberto Calvi nasce na Lombardia. Nasce na burguesia milanesa em 13 de abril de 1920, filho de um funcionário do Banco Banca Commerciale Italiana. Que, ironia do destino, era a elite das finanças laicas italianas daquela época, que depois, no pós-guerra, se oporia às finanças católicas. Roberto Calvi começa estudando no ensino médio. Depois se matricula na Universidade de Economia e Comércio. Não consegue concluir os estudos porque, em 1940, é recrutado. É a Segunda Guerra Mundial.
Ele termina nos lanceiros de Novara. E com os lanceiros de Novara, é enviado para a frente oriental, na Rússia, no Armir, como segundo tenente de cavalaria. E Roberto Calvi prova em campo ser um jovem extremamente inteligente, mas também enérgico. Ele consegue trazer quase todos seus rapazes de volta para casa, sãos e salvos. A certo ponto, durante a retirada da Rússia, ele os obriga a descer do cavalo porque vê que estão se entregando ao frio e às dificuldades, e a caminhar para reativar a circulação. Ele traz de volta para casa seus rapazes. Ao voltar para casa, ele encontra uma Itália diferente e reencontra seu pai, que o reconhece. Primeiro um emprego na Comite e depois, justamente, no Banco Ambrosiano. O Banco dos Padres. O banco em que só se pode entrar exibindo o certificado de batismo e dos outros sacramentos. E uma declaração do pároco da sua própria paróquia que atesta a frequência às missas. Um banco especial, um banco que é utilizado tanto nas várias dioceses da Itália quanto pela boa burguesia, que confia nesse banco tão especial, tão atento às necessidades da classe média alta italiana, sobretudo em um pós-guerra em que os bancos funcionam como pulmão financeiro da reconstrução, do chamado boom econômico de meados dos anos 50 e de toda a década de 60. É um período esse que Roberto Calvi atravessa, inicialmente como simples funcionário, depois, através da amizade com Alessandro Canesi, que se tornaria diretor-geral e depois presidente do Ambrosiano. Calvi fará carreira. Aos 38 anos se tornará assistente pessoal de Canesi. Logo depois, ele sobe rápido na hierarquia. Diretor-geral, vice-presidente. Em 1975, chega a vez dele assumir a presidência do maior banco católico da Itália. Um colosso do Ambrosiano, mas como veremos, é um colosso doente, um colosso com pés de barro. De barro. Porque Roberto Calvi fez carreira estudando junto com seu mentor, Alessandro Canesi. Um mecanismo, aquele dos paraísos fiscais offshore, da constituição no exterior de sociedades financeiras participadas ou de filiais, ou até mesmo de novos bancos. Bancos que entre si dialogam e agem para a compensação dos fundos. Porque Calvi é um mago das contas. Ele entendeu que, para contornar as regras do sistema bancário, que impõe uma reserva fracionária como garantia das atividades da instituição de crédito, basta fazer essa reserva flutuar de um banco para outro. De modo que um banco que talvez esteja com alguma dificuldade possa parecer saudável, só porque em suas contas estão previstos os valores depositados em outro banco do mesmo grupo. É um mecanismo que levará à autodestruição. Mas Calvi, naquele momento, talvez ainda não saiba disso. De Roberto Calvi, do fim dos anos 60 até 1975, desenvolve-se muitas amizades. Algumas são amizades influentes, porque ele é introduzido no chamado círculo seleto das finanças. São os anos dos Agnelli, os anos dos Pezzenti, os anos da senhora Anna Bonomi Voltini, a dama das finanças italianas, os anos dos cotonifícios Riva, os anos do IRI, os anos em que as finanças italianas olham cada vez mais para uma expansão. Mas também são os anos em que há quem haja como tubarão das finanças. E é justamente o encontro com um tubarão que muda a carreira de Roberto Calvi. Esse tubarão vive em Milão, mas é originário de Patti, na província de Messina. Ele é advogado, mas não exerce exatamente a profissão forense, prefere ser um consultor fiscal tributário. Ele se chama Michele Sindona. Chegou a Milão graças à sua atividade de consultor e em pouco tempo se tornou um banqueiro agressivo. Como foi dito, Sindona é um tubarão e está protegido. Muito bem protegido, porque por trás de Sindona ele tem uma rede de amizades formada pela máfia. Ele pertence à loja P2 onde entra, depois de ter passado por outra loja secreta. Aquela Justiça e Liberdade, sob a grande loja da Itália, que depois se une na tentativa de reunificação em setembro de 73, no Grande Oriente da Itália. E então, na P2 e dentro da P2, Calvi encontrará
amizades perigosas e potenciais aliados. Mas essa é uma história que teremos que enfrentar em breve. Vamos voltar a Sindona. Como eu disse, ele é um tubarão. Ele é um raider, como se diz no jargão. É um homem que tem grandes ambições. Uma delas é colocar as mãos naquela enorme quantidade de dinheiro e ações que está dentro do ventre das antigas empresas elétricas italianas. Uma delas é a Centrale Finanziaria, uma das muitas empresas que antes produziam energia elétrica no setor privado e que o Estado nacionalizou com a fundação da Enel no início dos anos 60. A partir desse momento, a central, que não era mais elétrica, mas obviamente financeira, passou a se dedicar às altas finanças. No entanto, ela nunca reinvestiu o dinheiro internamente. Sindona se irrita, depois tenta atacar a Bastode, mas perde e precisa ceder à central. E quem? A quem ele entrega essa central financeira? Mas a Roberto Calvi, agora já seu sócio nos negócios, e Sindona, em 1975, apresenta Alício Gelli, o fabricante de colchões de Pistoia. Aquele que ressuscita a loja maçônica, Propaganda Dui, e lhe dá características precisas de um grupo de negócios e de centro de tramas ocultas. Dentro da P2 Calvi pensa que vai encontrar o apoio que lhe falta para a última e decisiva escalada, aquela em direção ao poder, especialmente quando a estrela de Michele Sindona se apaga em Haia. O outono de 1974, com os mandados de prisão, com a falência do banco privado financeiro, com o colapso da Franklin National Bank nos Estados Unidos da América. Calvi acredita no milagre, acredita na possibilidade de fazer carreira, de tomar o lugar de Michele Sindona, mas ele perceberá que Michele Sindona era um limão que já tinha sido espremido, e agora é a vez de Calvi ser espremido. Por quem? Pelos mesmos poderes de sempre, pela P2, mas também pela máfia, pela gangue da Magliana e por muitos outros interesses, que também envolvem o Vaticano, porque são os anos em que a política do Vaticano tem implicações diretas nas finanças. O Estado italiano finalmente decidiu, depois de mais de um século, parar de conceder favores ao Estado do Vaticano. Diversos impostos, começando pelo imposto sobre imóveis. E o Vaticano é proprietário de cerca de 1/3 de Roma. Então seria um grande golpe para os cofres. E não só isso, os cofres do Vaticano não estão indo bem. Foi chamado um Monsenhor da América para reorganizá-los. Já o encontramos, Dom Casimir Marcinkus. E é Marcinkus, o novo aliado, mas também adversário de Calvi. Esse homem grande e forte, que fala italiano com um fortíssimo sotaque americano. E que convence Calvi a apoiar, com muito dinheiro, várias operações, começando pelo envio de grandes fundos para o exterior. Fundos que vão para o Banco do Gotardo, na Suíça. Do Banco do Gotardo, passam por Luxemburgo. De Luxemburgo, chegam a Cisalpine, Overseas Bank de Nassau, nas Bahamas, que depois mudará de nome para Banco Ambrosiano Overseas. É um banco offshore fundado justamente por Marcinkus e por Calvi. E depois de Nassau, o dinheiro vai para Lima, no Peru, para o Banco Andino. E o Banco Andino tem algumas empresas panamenhas, onde se perde todo o rastro desse dinheiro. E é muito dinheiro que sai do Ambrosiano, muito mesmo. No final, será mais de $1 bilhão. Dinheiro que abre um buraco dentro do Ambrosiano, que entre o final dos anos 70 e o começo dos anos 80, começa a enfrentar as primeiras dificuldades. Há inspeções ordenadas pelo Banco da Itália. E também há uma investigação judicial confiada ao procurador da República, Emílio Alessandrini. Mas aqui acontece algo que talvez devesse nos fazer refletir. Por que Emílio Alessandrini morre? Ele não morre de morte natural. É assassinado pelos terroristas da Prima Linha. E até hoje não se entende o porquê. Terroristas de extrema esquerda tenham se voltado contra um magistrado que não os tinha colocado na mira.
Muito estranho. E o Banco da Itália é abalado por um terremoto. O diretor-geral Mário Sarcinelli é preso. E o governador Paulo Baffi é forçado a renunciar. Evita a prisão por causa da idade avançada. Ambos são acusados pelos magistrados Alibrandi e Infelice de terem favorecido um procedimento ilegal em benefício de um falido. Mas não é verdade. Só será descoberto 4 anos depois. Porém, enquanto isso, o assassinato de Alessandrini e o terremoto no Banco da Itália interromperam por enquanto os problemas do banco. Ambrosiano, que recebe dinheiro dos bancos offshore da Ente Nazionale Idrocarburi, como a Hydrocarbos, da Banca Nazionale del Lavoro do Banco de Roma. São dinheiro que serve para tampar temporariamente os buracos, mas nunca é suficiente, pois eles só aumentam. Existe ainda outro buraco, provocado pela política, pois Roberto Calvi passou a financiar quase todos os partidos. Alguns interpretaram financiamento como empréstimo a ser devolvido aos poucos. Devolvem o dinheiro. Outros, como o Partido Socialista Italiano, não devolvem nada. A tal ponto que Calvi precisa negociar com Bettino Craxi, o secretário do Partido Socialista Italiano, para encontrar uma solução para trazer esse dinheiro de volta. E é criado, naquele momento, o chamado Conta Proteção no UBS de Lugano. Uma conta que deveria servir para canalizar o dinheiro, tanto que chega quanto que sai. Apoio tanto o Partido Socialista Italiano quanto o retorno para Ambrosiano. Mas, no fim das contas, será usado mais uma vez para bombear, para drenar recursos para um banco que está cada vez mais em dificuldade. O golpe final, quase fatal, que leva Roberto Calvi a amizades ainda mais perigosas, ocorre na primavera de 1981. Em 17 de março de 1981, a Guarda de Finanças, encarregada pelos magistrados milaneses Turoni e Colombo, vai até Arezzo, na Vila Vanda. E nos escritórios da Gioli é a residência e são os locais de trabalho de Lício Gelli. Os magistrados estão investigando a famosa lista dos 500, um número que representa os grandes exportadores clandestinos italianos de moeda. Seria uma lista elaborada por Michele Sindona e utilizada como arma de chantagem pelo próprio Sindona. Mas os magistrados e os agentes da Receita não encontram essa lista. Encontram outra lista, a da P2, na qual está presente Roberto Calvi. Presentes, obviamente, Licio Gelli, Umberto Ortolani e Michele Sindona. Mas também há muitos militares, membros das Forças Armadas, dos Carabinieri, dos serviços secretos. E depois há industriais, jornalistas, médicos, dirigentes públicos. Roberto Calvi se vê praticamente desmoralizado, porque nessa lista, além dele e da cúpula da P2, também estão os dirigentes da Rizzoli. A Rizzoli, que foi financiada pelo Ambrosiano para comprar o Corriere della Sera. Certo? Algumas semanas antes, os jornais tinham atribuído a Roberto Calvi a pouco simpática etiqueta de banqueiro da Via Solferino. Somaram à sua atividade, justamente a de banqueiro, a aquisição do jornal, cuja redação ficava exatamente na Via Solferino, em Milão. Tinha sido um gasto alto, mas que, segundo as intenções da P2, deveria servir para direcionar a opinião pública. E, aliás, naquele período, Angelo Rizzoli, presidente da Rizzoli, Bruno Tassandini, o diretor-geral da Rizzoli, mas também muitos representantes do mundo, da imprensa, rádio e televisão. Pensemos em Gustavo Selva, em Di Bella, o diretor do Corsera, mas também em Maurizio Costanzo. Fazem parte da P2 Costanzo. Depois, após a descoberta das listas, a divulgação das listas, ele dará uma entrevista memorável ao jornal República. Fazendo uma aberta profissão de cretinismo, ele dirá: "Fui um cretino. Deixei-me convencer por outro jornalista e escritor, Roberto Gervaso, a entrar. Mas nunca acreditei nisso. Me fizeram de bobo, e é assim que termina." Obrigado a todos. Calvi, 2 meses após a descoberta e divulgação das listas e nomes.
que causa um terremoto político. Com a queda do governo Forlani e a formação do primeiro governo laico sob a liderança de Spadolini, Calvi acaba sendo preso. E junto com ele também são presos Mário Valério Manera, chamado Banal Grande, presidente da Confindústria do Vêneto, e todo o conselho de administração da Central Financeira, aquela financeira que tinha sido dada quase como um fruto envenenado por Sindona. Por que eles foram presos? Porque os magistrados descobriram que a Central Financeira, através do Crédito Varesino, um dos bancos controlados, exportou clandestinamente capitais e fez operações incompreensíveis. Calvi acaba na prisão enquanto deflagra o escândalo da P2. Também os dias em que o Papa João Paulo II sofre o atentado na Praça São Pedro, por parte do turco Ali Akka. E nessas semanas na prisão, Calvi se divide entre falar ou ficar em silêncio. Seu advogado lhe aconselha a tenta não falar, mas sempre deixa escapar algo. Os magistrados tentam pressioná-lo, mas conseguem apenas alguns resmungos, algumas revelações, às vezes contraditórias. Enfim, nada com que possam trabalhar. Quando a esposa e a filha vão visitá-lo na prisão, Calvi lhes entrega um bilhete escrito de próprio punho, que deveriam levar para Roma. Nos escritórios do Instituto para as Obras de Religião, nesse bilhetinho, está escrito: este processo se chama Instituto para as Obras de Religião. Instituto para as Obras de Religião. É uma maneira de indicar em Marcinkus o cúmplice de tudo o que está acontecendo no Ambrosiano, Ambrosiano que está caindo no abismo. Calvi também tenta suicídio na prisão, mas é uma tentativa sem acreditar de verdade. Ele se fere levemente com uma lâmina de barbear em um dos pulsos e ingere alguns comprimidos. Mas é o suficiente para conseguir ganhar a saída da prisão após a sentença de primeira instância. Ele está sem passaporte, não pode se mover, pois foi revogado, o que será uma grande preocupação para ele. Ao sair da prisão, Roberto Calvi parecia ser um homem acabado. No conselho do Ambrosiano, dizem que ele é um pária, como um homem que não conta mais para nada. Um homem que não tem mais nada a oferecer e que talvez devesse renunciar e se afastar. Mas Calvi não pretende se afastar. Calvi quer lutar. Calvi quer recuperar o dinheiro que deu às empresas panamenhas. E é por esse motivo que ele vai ao Vaticano e pede a Marcinkus cartas de patrocínio. Cartas nas quais Marcinkus estabelece que as empresas panamenhas que devem ao Ambrosiano mais de $1 bilhão, na verdade pertencem ao Vaticano. Mas, em troca, Marcinkus pede que Calvi assine para ele uma carta de isenção. Existe uma carta que anula o patrocínio, porque Calvi afirma nessa carta ser o responsável direto por tudo o que aconteceu. Calvi está encurralado e a P2 não pode ajudá-lo. Então ele procura outros apoios, já que Marcinkus o colocou contra a parede. Procura apoio no Opus Dei, que naquela época estava iniciando uma profunda luta interna no Vaticano para conquistar cada vez mais poder. E então ele recorre à gangue da Magliana, a Pippo Calò, o caixa da máfia. E a Flávio Carboni, já falamos sobre ele algumas semanas atrás, o especulador imobiliário da Sardenha, o homem que afirma ser muito bem relacionado com o setor financeiro italiano e de ser amigo íntimo de Armandino Corona, o político republicano que está prestes a se tornar grão-mestre do Grande Oriente da Itália. Calvi tenta de tudo, faz de tudo, mas não consegue obter nada. Ele até precisa aceitar nomeações para o conselho do Ambrosiano que não deseja. Pessoas impostas pela política que não defendem exatamente os interesses de Calvi. A situação piora cada vez mais. Já é primavera de 1982. Um dia, o vice de Calvi, Roberto Rosoni, sai de casa. Ele precisa ir trabalhar. Rosoni mora perto de uma agência justamente do Banco Ambrosiano. Mas antes de entrar no carro, ele se depara com um homem. Um homem de rosto marcante, uma barba espessa e um capacete na cabeça.
Aquele homem aponta uma arma para as pernas de Rosone. Inicialmente, a arma falha. Ele recarrega e começa a atirar. Dispara alguns tiros, Rosone cai ferido, baleado na perna. Os tiros chamam para a rua o segurança, que faz a vigilância da agência do Ambrosiano. O atirador sobe na moto com um cúmplice e fogem. O segurança atira alguns tiros por trás. Um desses tiros atinge o atentador, que cai no chão, morto na hora. Eles tiram o capacete dele. Aquele atentador é Danilo Abruciati. Ele é um dos chefes da quadrilha de Armagliana. E a partir daquele momento, todos se perguntam: mas o que a quadrilha Armagliana tem a ver com o Banco Ambrosiano? Por que um chefe como Abruciati se envolveu pessoalmente para ir até Milão e atentar contra a vida de Rosone? E, acima de tudo, o que Rosone sabe? Por que um alvo? Por que a gangue de Armagliana é contra ele? Por que ele não está lavando, mas embolsando o dinheiro? Ou por ter feito perguntas incômodas? Por que ele ficou no caminho? Porque ele não quer que o Banco Ambrosiano e sua salvação dependam de dinheiro sujo, do tráfico de drogas. São perguntas que até hoje não encontram uma resposta precisa. O atentado contra Rosone faz Roberto Calvi ficar evasivo a partir desse momento. Ele se afasta de várias proteções, inclusive da de Pazienza. Francesco Pazienza, o chefe do CISM paralelo. Um médico que, na verdade, é um espião. Que trabalha para o general Santovito no CISM e que criou uma estrutura justamente paralela, escondida dentro do próprio CISM. E que trabalha, no final das contas, para a P2. Calvi abandona quase todos os protetores, exceto Flávio Carboni, em quem confia e se entrega. Em junho de 1982, o julgamento de apelação sobre a questão da Central Financeira está prestes a começar. Calvi não tem passaporte, já dissemos isso. Então ele confia em Carboni para encontrar uma solução. Carboni aconselha-o a desaparecer, a ir para o exterior, a sair do país clandestinamente. E encarrega seu próprio secretário, aqueles caras, de preparar documentos falsos, aquela carteira de identidade, aquele Jean Roberto Calvini que no final ninguém vai acreditar. Mas no final, Roberto Calvi consegue escapar. Ele foge sendo levado de carro até Trieste, onde é colocado em uma lancha por um contrabandista, Silvano Vitor, natural de Umago. Calvi cruza para a Iugoslávia naquela lancha. De Capodistria, ele segue até entrar na Áustria, em Klagenfurt, onde Vitor e Carboni mantêm relações com duas irmãs, as irmãs Kleinstig, filhas de um industrial madeireiro. Vitor chegou até a ter filhos com sua companheira austríaca. Durante o trajeto, Vitor também conseguiu convencer Roberto Calvi a lhe confiar sua bolsa. A bolsa que ele sempre carrega. A bolsa que talvez contenha documentos comprometedores e que de fato contém algo perigoso para muitos. Contém também cartas que Calvi escreveu ao Papa João Paulo II. Cartas em que Calvi afirma ter sido manipulado e levado a fazer coisas contra sua vontade. E também contém algo revelador. Calvi escreve nessas cartas que não quer, mas também não cede à chantagem. Calvi percebeu o perigo, mas ainda não notou que pode ter confiado em pessoas erradas. Por que é Carboni quem convence Calvi a não ir para a Suíça, onde Calvi gostaria de ir para recuperar outros documentos, mais dinheiro? E quem sabe, talvez de lá partir para as Bahamas? Não, Carboni convence Calvi a partir para a sombra. Claro, a City é um pulmão financeiro, mas em Londres, com a justificativa de não ser reconhecido, Carboni se hospeda no Chelsea Cloister, um grande residencial bastante decadente, no qual Calvi se sente desconfortável.
Ele se pergunta, mas também pergunta a Silvano Vittor, que agora praticamente cuida dele, se não como um carcereiro. Como pode um banqueiro como ele viver em uma residência pensada para imigrantes, trabalhadores de baixa renda, às vezes até utilizada por prostitutas e traficantes? Talvez Roberto Calvi ainda não tenha entendido que caiu em uma armadilha. Talvez só perceba isso no final. Enquanto isso, a Itália piora. Em 17 de junho de 1982, o Conselho de Administração do Banco Ambrosiano se reúne com urgência. Delibera, por proposta do vice-presidente Vicário Rosoni, solicitar a intervenção do Banco da Itália, com um comissário destituindo Roberto Calvi de qualquer cargo, revogando assim também suas procurações. A reunião ainda não terminou. Houve-se um baque no pátio interno do Banco Ambrosiano. Gritos, clamores pedindo ajuda. Socorro, socorro! É a senhorita, a senhorita! Aquela senhorita é Graziella Corrochero, pouco mais de 50 anos, natural de Conegliano. Ela é a secretária pessoal de Roberto Calvi. Ela se jogou do quarto andar, deixando um bilhete, amaldiçoando Calvi e pedindo que fossem tomadas todas as precauções ao informar a irmã que sofre do coração. Todos falam em suicídio, mas Calvi parece não acreditar ao ser informado. Para ele, é impossível que Corrochero tenha se jogado no vazio, e é aí que talvez Calvi perceba que está realmente em perigo, mas é nesse momento que Calvi desaparece mais uma vez no nada, para reaparecer. O cadáver de Capito foi encontrado pendurado por uma corda amarrada a um tubo de gás sob a ponte dos Fratineri, aos postes inocentes Lungold, amigos. Suicídio? Homicídio. O primeiro veredito da polícia inglesa é suicídio. Mas ninguém acredita nisso. A esposa Clara não acredita. Os filhos também não acreditam. Nem mesmo os magistrados italianos acreditam nisso, que, liderados pelo procurador Domenico Sica, vão até Londres para investigar. É impossível que Roberto Calvi tenha se suicidado. E como teria feito isso? É um homem de certa idade, tem mais de 60 anos, certamente não tem um físico atlético. Aqueles tijolos, aqueles blocos que rasgaram os bolsos do paletó dele e que também foram encontrados enfiados na virilha, o deixaram ainda mais pesado. E, principalmente, do parapeito do calçadão à beira do rio, embaixo da ponte dos Fratineri, até a estrutura de andaimes de tubos inocente. É um belo salto, um salto que até mesmo uma pessoa em plena forma física teria dificuldade para fazer. Imagine um homem com mais de 60 anos e muito acima do peso. E por que o nó de marinheiro? Quem quer se matar faz um laço de forca. Um laço que deve apertar, não sustentar um peso. As investigações subsequentes, conduzidas pela polícia inglesa, levaram a um chamado Open Verdict, ou seja, não se consegue determinar se foi suicídio ou homicídio. É uma solução salomônica, mas com o tempo, vários colaboradores da justiça começarão a falar. Francesco Marino Manoia dirá que Roberto Calvi foi morto por ordem de Pippo Calò, porque ele se apropriou de dinheiro pertencente à máfia, à banda Magliana e a Lício Gelli. Dinheiro que Calvi deveria lavar, mas não conseguiu devolver. Por isso, ele teria pago com a vida. Segundo Marino Manoia, teria sido a mão de Francesco Di Carlo, um mafioso expulso da comissão e transferido para Londres, a apertar o pescoço de Calvi, sufocando-o, para depois encenar aquela macabra história do enforcamento. Mas Francesco Di Carlo diz que não foi ele. Ele admite que Carlo teria ligado para ele pedindo que interviesse e matasse Calvi, mas depois teria dito a ele que o caso tinha acabado nas mãos dos napolitanos. Ou seja, para a nova camorra. Raffaele Cutolo, que teria encarregado seu fiel vice, Vincenzo Casillo, de executar a sentença de morte de Calvi.
Vincenzo Casilio, o vice de Raffaele Cutolo, teria sido ele a matar Calvi e depois pendurá-lo sob a ponte dei Fratineri. Mas Vincenzo Casilio, como sabemos, não pode mais falar. Já contamos sua história. Ele explodiu com um carro roubado nas proximidades de Fortebraschi, em Roma. Como isso realmente aconteceu? Os vários processos que se sucederam ao longo do tempo nunca conseguiram esclarecer completamente. Sobre toda a história, sobre quem matou Calvi, sobre por que Calvi foi morto, por que Flávio Carboni induziu Roberto Calvi a ir para Londres. O papel de Silvano Vittor na história, o papel do Instituto para as Obras de Religião de Paul Casimir Barciecos, do Opus Dei, da P2 de Lício Gelli. O papel de tantos personagens que se sucederam nesse quadro intricado que faz parte da vida trágica de Roberto Calvi. Personagens que, na grande maioria dos casos, hoje não podem mais falar. Quase todos já morreram. Carboni morreu há poucas semanas, Gelli morreu em dezembro de 2015, Marcinkus morreu em 2006. Quanto ao Vittor, que saiu do processo, ele não quis mais falar. Mas não é só isso. Também não podem falar Michele Sindona, envenenado na prisão. Há quem diga que foi suicídio. Há quem diga que quiseram dar um fim nele. De Gaspare e Pichotta. O veneno no café. Não podem falar. Nem mesmo os protagonistas daquela época do Banco Ambrosiano. Todos estão mortos. E então, o que nos resta de Roberto Calvi? Restam-nos as dúvidas sobre onde foi parar todo aquele dinheiro que desapareceu do Banco Ambrosiano. Dinheiro que talvez tenhamos encontrado depois. Das empresas panamenhas que diziam ser uma proteção do Vaticano e dinheiro que talvez tenha ido parar na Polônia. Quem sabe? Talvez para financiar o Solidarność e para agradar João Paulo II, que também já morreu. Há 17 anos, resta o mistério para mim. Resta o escândalo do colapso do Banco Ambrosiano, que poucas semanas após a morte de Calvi, entra em liquidação. Liquidação forçada, com um grupo de bancos assumindo as dívidas e recomeçando com dificuldade. Um colapso tão profundo que deixou sua marca na história da sociedade e da economia italiana. Um colapso que carrega a marca da P2, a marca da máfia, mas não só. Um caso que ainda hoje está sendo resolvido, com a imagem macabra daquela cabeça que emerge das águas do Tamisa. Aquela cabeça, parecendo um embrulho de trapos, sem o colorido da vida. A vida de Roberto Calvi, um homem que queria se tornar o senhor das finanças italianas. E que escolheu, provavelmente, as amizades erradas, as amizades trágicas, as amizades perigosas, que o levaram a um fim realmente horrível e, de certa forma, até hoje, sem sentido.